Você já parou para pensar sobre o seu futuro, mais precisamente sobre a sua aposentadoria? Pois é, esse é um assunto que muitas vezes preferimos deixar para depois. Mas a verdade é que quanto antes a gente começar a se planejar, melhor será. E é exatamente por isso que estou aqui hoje. Nós vamos estar falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, uma das mais famosas. Você tem direito? Como é que ficou? Como é que era antes da reforma? Como é que ficou depois da reforma? Quem que se enquadra? Ainda é possível se aposentar dessa maneira? Nós vamos estar falando tudo sobre esse benefício nesse vídeo. Então, se você quer garantir um futuro tranquilo, sem se preocupar, fique com a gente até o final desse vídeo. Prometo que você não vai se arrepender. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o David, advogado da Pereira e Sá Advogados. Esse é o nosso canal, onde nós trazemos conteúdos relacionados à Previdência Social. Nós também trazemos notícias e explicamos o seu direito de uma forma bem suave, bem tranquila, uma linguagem que todo mundo possa estar compreendendo de uma forma bem fácil, de maneira a você exercer o seu direito. Se você não é inscrito no nosso canal, clique no botão de se inscrever, ative as notificações. Também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para os seus amigos e familiares. E presta atenção, para você que ficar com a gente até o final desse vídeo, eu tenho uma dica muito importante. Se você vai ver que, já vou antecipando aqui, que a reforma da Previdência trouxe alguns prejuízos, tá? Mas nós preparamos um bônus muito bacana que eu quero entregar ao final desse vídeo. Então fica com a gente até o final. E vamos ao que nos interessa, a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas afinal de contas, o que é essa tal de aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, de uma forma bem simplificada, ela está relacionada ao tempo que você contribuiu para a Previdência Social. E aqui já temos uma informação muito valiosa. Existem diversas possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição. Não é apenas uma modalidade, você vai ver que existem várias em que você pode estar se enquadrando. E nós vamos estar vendo cada uma em detalhes agora. Vamos começar falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição em sua modalidade integral. Antes da reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, os requisitos eram os seguintes: 35 anos de contribuição para os homens, 30 anos de contribuição para mulheres. Ou seja, comprovou esse tempo, você já estava aposentado de uma forma integral. Não havia uma idade mínima, não tinha essa necessidade de você comprovar a idade, apenas o tempo de contribuição. O valor a receber considerava o fator previdenciário, que era um índice que levava em conta a expectativa de sobrevida do brasileiro, a idade e o tempo de contribuição. Quanto mais velho, mais tempo de contribuição você tiver, você teria um valor de fator previdenciário maior e isso faria com que a sua aposentadoria aumentasse. Pelo contrário, você poderia ter uma redução no valor da sua aposentadoria. Tá, e como é que ficou depois de 2019? Bom, depois de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta, exatamente. Não existe mais na lei nova a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas fica tranquilo, porque mesmo que ainda não exista, para você que já contribuía para o INSS antes de 2019, você pode se aposentar em duas modalidades, em duas formas, tá? Primeiro é a do direito adquirido, ou seja, se você cumpriu todos os requisitos antes de 2019, você tem um direito adquirido e poderá se aposentar com a regra da lei anterior. Agora, para quem não conseguiu preencher o tempo mínimo necessário, aí para você nós temos a regra de transição. A regra de transição, o que é essa tal de regra de transição? Vou te explicar para você. Então, sempre quando tem uma mudança na lei, para que aquelas pessoas... Imagina o seguinte, está faltando 2 anos, você não completou o tempo necessário, mas está faltando 2 anos, 5 anos, 10 anos que seja, para você se aposentar. E antes de você atingir, as regras mudam. Então, você não pode ser prejudicado, porque você já vinha recolhendo. Então, para que essas pessoas não sejam prejudicadas, então que se cria essas regras para quem está no meio do caminho. Então essas regras servem para suavizar o impacto negativo que a lei deu
para aquelas pessoas que começaram a contribuir depois de 2019. Ou seja, as regras da reforma da Previdência, elas vão ser aplicadas 100% para aquelas pessoas que começaram a contribuir depois de 2019. Antes de 2019, você tem a possibilidade de pegar uma regra alternativa. Vamos chamar ela de aquela regra do meio do caminho, que é uma regra que não é tão prejudicial, só que também não é a mesma situação da regra da lei anterior. Eu sei que isso parece assim um pouco confuso, mas não se preocupe que nós estamos aqui para ajudar você a entender tudo isso. E também, muito importante, gente, cada caso é um caso e é sempre importante você fazer o quê? Buscar o auxílio de um profissional especializado, um advogado previdenciarista da sua confiança para poder estar te orientando e fazendo com que você não seja prejudicado em seus direitos. Agora que já entendemos um pouco sobre a aposentadoria por tempo de contribuição integral, vamos falar então sobre essas regras de transição que nós mencionamos aqui. E nós temos duas possibilidades de regra de transição: a chamada pedágio de 50% e a chamada pedágio de 100%. Vamos lá, tá preparado? Vamos ver cada uma delas para você ver se você se enquadra. Enfim, o pedágio 50%, a primeira delas, é para aquelas pessoas que faltavam apenas 2 anos para cumprir o requisito de aposentadoria por tempo de contribuição até novembro de 2019. Ou seja, você, homem, precisa fechar 35 anos. Então, 35, 34, 33, se você tivesse 33 anos em 2019, você pode se valer dessa regra. Nesse caso, não existe idade mínima e o fator previdenciário ele ainda é aplicado. Então, se faltava 2 anos para você se aposentar, agora você terá que contribuir por mais 3 anos. Que é o quê? É o tempo que você faltava mais 50%. Qual é o 50% de 2 anos? 1 ano. Então, no caso, você vai precisar de mais 3 anos para poder se enquadrar nessa regra dos 50%. E o pedágio 100%? Bom, já o pedágio 100% é para aqueles que também estão nessa transição. Nesse caso, os requisitos são os seguintes: vai ser apurado o tempo que você precisava se aposentar. Vamos bem devagarzinho para você entender. Você vai pegar o tempo que você precisava para se aposentar até 2019. Vamos imaginar o seguinte: faltava 5 anos. Você, homem, 30 anos de contribuição, precisava de quanto? 35, tá? Vamos imaginar você, mulher, 25 anos de contribuição, precisava de quanto para se aposentar? 30 anos, correto? Então, vai ser apurado esse tempo que faltava. E aí, para você poder se aposentar nesse regime, nessa modalidade, nessa regra de transição de 100%, você deverá cumprir um pedágio de 100%, tá? Ainda tá confuso? Fica tranquilo, vamos explicar. Então, você faltava, vamos imaginar nesse caso do homem ou da mulher, né? Um homem com 30 anos, a mulher com 25 anos, aí faltava esses 5 anos. O que é esse pedágio de 100%? É o tempo que faltava, no nosso caso aqui que nós explicamos, 5 anos que faltava, né? É o tempo que faltava mais 100% desse tempo. Quanto que é a matemática aí? Quanto que é 100% de 5 anos? São mais 5 anos, perfeito. Então, para você poder utilizar essa regra, você vai precisar cumprir o tempo que faltava mais 100% dele. No nosso caso, 10 anos. Esse caso que a gente explicou aqui. Vamos imaginar o seguinte: faltava 3 anos. A Dona Maria, ela precisa de 30 anos, mas ela tem o quê? 29, 28, 27 anos, certo? Então ela tem 27 anos. Ela não entra na regra dos 50%. Para poder entrar na regra dos 50%, precisava faltar o quê? 2 anos. No caso, para ela falta 3 anos. Ela tem 27 anos, faltava 3 anos em 2019. Então ela vai precisar 3 anos e mais o pedágio de 100%, tá? Que são mais 3 anos. Então, para ela se aposentar nessa modalidade, então ela vai precisar cumprir o quê? 6 anos. Parece realmente que é muito tempo e, de fato, realmente é muito tempo. Mas o grande diferencial aqui é que não existe a aplicação do fator previdenciário. Isso significa que o valor a receber pode ser mais alto porque não tem esse redutor. Eu não vou dizer com certeza que será mais alto, porque cada caso depende muito das suas contribuições para a gente poder saber se para o seu caso seria melhor 100% ou 50%. Por isso é muito importante fazer essa análise individualizada.
Agora, além dessas opções, temos também a aposentadoria por pontos. Exatamente, por pontos. Nessa modalidade, você deve somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Se você atingir a pontuação mínima necessária, pronto, você está aposentado. Então, você precisa, em resumo, você precisa atingir um ponto, uma pontuação mínima, tanto a mulher quanto o homem. O que são esses pontos? Esses pontos são a soma do seu tempo de contribuição com a sua idade. Vamos imaginar o seguinte, para a gente poder entender, para a gente poder aprender a somar essa pontuação. A pessoa tem 50 anos de idade, certo? 50 anos de idade. E foi apurado ali que ela tem 3 anos de contribuição. Então nós temos 50 anos e mais 3 não, 30, tá? 30, esquece o 3, 30. Então a pessoa tem 50 anos de idade e mais 30 anos de contribuição. 50 pontos aqui, mais 30 pontos. Somando os dois, temos o que? 80 pontos. Então, especificamente nesse caso que eu citei aqui, essa pessoa atingiu 80 pontos. Se 80 pontos for a pontuação mínima para essa pessoa se aposentar, então ela já vai ter o direito na aposentadoria. Em 2023, para você entender um pouco a questão da pontuação, o mínimo de pontos é de 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. E aqui o fator previdenciário ele é opcional, ou seja, se ele favorecer, aplica, se não, não aplica. Até aqui, o que você está achando das informações? Muito complicado? Você já me diz uma coisa, já sabe em qual dessas modalidades você se enquadra? Deixa suas respostas aqui nos comentários que vai ser importante para a gente saber e também conhecer um pouco da sua situação, porque isso também nos ajuda a produzir outros vídeos, né? A propósito, até fala assim, não, faz um vídeo de tal área, coloca aqui embaixo que a gente vai estar analisando e produzindo um vídeo para tirar a sua dúvida. E agora que já falamos sobre as diferentes modalidades de aposentadoria por tempo de contribuição, vamos também falar, para você não errar, porque tem muita gente que acaba errando, sobre a documentação que é necessária para você dar entrada no seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Afinal de contas, é sempre bom estar bem preparado. Vamos lá, começando então. Para todos os casos, os documentos básicos são o seguinte: os documentos pessoais, RG, CPF, aí você vai também utilizar o comprovante de residência, a carteira de trabalho e, além disso, o número do seu PIS, PASEP ou também o NIT, conhecido como NIT. E se você tiver também em mãos o seu extrato do INSS, extrato de contribuição, extrato do CNIS, tá? Mas dependendo do seu caso, pode ser necessário também outros documentos. Por exemplo, você trabalhou na agricultura até o ano de 91, sabia que você pode utilizar esse tempo da agricultura para poder aumentar o seu tempo de contribuição? Exatamente, às vezes você está com 30 anos de contribuição, falta mais 5 para você se aposentar, né? Ou você, mulher, fechou os 30 anos, mas você pode estar utilizando o tempo da agricultura para quê? Para duas situações: aumentar o seu tempo de contribuição e também aumentar o seu cálculo. Então, atenta aí. Então, você que vai utilizar o tempo da agricultura deve pegar documentos da lavoura, tá? No nosso canal nós temos vídeos que falam especificamente sobre essa documentação. Se você também trabalhou com carteira de trabalho, trabalhou com condições especiais, vamos imaginar o seguinte: um enfermeiro, um frentista, um soldador, assim por diante, a sua atividade é considerada de risco e você pode ter um acréscimo no seu tempo de contribuição. Se você trabalhou por um grande período de tempo nessa condição, aí você nem vai atrás da aposentadoria por tempo de contribuição, aí é a aposentadoria especial, tá? Agora, se foi só um período da tua vida, você pode transformar esse tempo especial em tempo comum e com isso aumentar o seu tempo de contribuição. Vai te ajudar demais isso, tanto para aumentar o seu tempo de contribuição, quanto também para aumentar o valor do seu benefício. Além disso, você que foi autônomo, você que trabalhava no lar, você que, enfim, trabalhar por conta própria, você também vai ter que apresentar aquele carnezinho, né, que é a GPS, a Guia da Previdência Social,
para poder também validar. Se você foi militar, prestou serviço para o Exército, né, para as Forças Armadas no geral, né, você pode também incluir esse período no seu tempo de contribuição, entre muitos outros situações que podem ocasionar o incremento de tempo para você utilizar o seu tempo de contribuição. Então, dependendo do que você vai pedir, você deve providenciar a documentação necessária. Por exemplo, como eu falei, da aposentadoria especial, trabalhou exposto a algum agente químico, físico, enfim, com perigo para a sua vida ou sua saúde, você vai ter que apresentar o chamado PPP e também o laudo técnico, o LTCAT. Muita informação, não é mesmo? Tá, mas não se preocupe, a gente está aqui sempre para estar te ajudando. E se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. E como eu falei para vocês, eu tenho uma dica especial muito boa que eu falei para você que ficou até aqui no vídeo, que eu iria estar compartilhando com vocês, né? É um manual, né, um estudo que nós desenvolvemos faz mais de 15 anos que nós preparamos esse estudo, né, que temos informações de 15 anos, na verdade, né? Esse estudo é algo recente, mas a partir de 15 anos de atividade que nós desenvolvemos e apresentamos um estudo com dicas secretas, exatamente isso, secretas, que o INSS não quer que você saiba, mas que tem a capacidade de aumentar de uma forma absurda o valor da sua futura aposentadoria, né? É o nosso guia, como receber a melhor aposentadoria. Para você poder ter acesso a esse guia, é bem tranquilo, bem simples. A quanto custa? Meu amigo, é de graça, minha amiga, é de graça. O que você tem que fazer? Você vai clicar aqui embaixo, nas descrições desse vídeo ou no primeiro comentário, tá? E ali você vai ter um link, que você vai clicar nele, você vai ser redirecionado para fazer um cadastro bem breve, nome, e-mail e o seu WhatsApp, enfim. Você fez esse cadastro, perfeito, você vai receber esse nosso guia diretamente no seu e-mail, tá? Atento aqui, lá no teu e-mail, verifique a caixa de spam ou a lixeira para ver se não caiu lá. Você vai clicar, vai procurar o nosso e-mail lá, você vai clicar e aí é só acessar o conteúdo, que eu tenho certeza vai fazer a diferença na sua vida, como já fez na vida de muitas pessoas. E o que de benefício pode trazer esse conteúdo? Gente, existe a possibilidade de você até mesmo dobrar, você não ouviu errado, dobrar o valor da sua aposentadoria, tá? Então, não pense duas vezes, vai lá, clica e receba esse conteúdo 100% online, 100% gratuito. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.